Você está viajando através de outra dimensão. Uma dimensão não só de imagens e sons, mas também da mente. Uma jornada a uma maravilhosa terra, cujas fronteiras são as da fantasia. Há um sinal logo à frente, avisando que sua próxima parada será em Além da Imaginação. My angel, Billy is a feather. Open them. Happy birthday, Billy. Billy, don't you want to see what Grandma got you? Oh, boy. A telephone. Hello. Hello. It's me, Billy. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo aqui a mais um programa sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. Eu sou o Marcos. E hoje nós iremos falar sobre o episódio de terror de Além da Imaginação. Horror! É o episódio número 58 no geral da série e da temporada, episódio número 22, tá? É Long Distance Call, né? Chamada de longa distância. Aqui no Brasil seria interurbano ou interurbano. Isso. Exatamente. Episódio, como a gente brincou aqui no começo, de terror, né? Dirigido pelo diretor Jamie Sheldon, né? Que a gente já comentou. Ele dirigiu alguns episódios muito bons. Episódio que a gente já comentou, por exemplo, A Penny for Your Thoughts, né? The Whole Truth também. E também episódio famoso aí que tem um ator, né, desse episódio, It's a Good Life, né, tem um menino do It's a Good Life e o Jamie Sheldon também dirige, né? Ele dirigiu 6 episódios da série. Ele é um cara muito versátil, né? Ele ia do humor ao terror sem problema nenhum. E talvez esses 2 episódios, o Long Distance Call e It's a Good Life, estão entre os 2 episódios mais apavorantes da série. O It's a Good Life, inclusive, pra mim, ele é um episódio que ele me deixou chocado, diga-se de passagem. Nossa, é pesado, né, o It's a Good Life. E esse episódio aqui eu acho até mais pesado, se vacilar, né? Pela temática que ele vai abordar, cara. Quando você pensa que é um episódio fofinho, assim, episódio familiar, né? Ele vai construindo uma trama, assim, de terror, né? Que vai se ampliando, é muito legal, tá? Comentando aqui sobre quem está atuando, né? Até falei que tem um menininho ali do It's a Good Life, é o Billy Mummy. Não, ele é o menino do outro episódio, né? Do It's a Good Life. Ele é o Will do Perdidos no Espaço. Também, acho que o pessoal vai lembrar dele da série Perdidos no Espaço, muito provavelmente. Ele é o Will Robinson. Né? E ele também é um cara assim que ele é roteirista, ele também é multi-instrumentista, faz trilha sonora e faz também trabalho vocal em animações. É um cara que trabalha, o salário dele vem de todos os lados possíveis e imagináveis, né? Sim. E caramba, vou te falar que esse episódio também tem uma coisa assim de uma treta maluca, né? Porque o roteiro é de um cara chamado William Idleson, né? Depois o roteiro dele foi rearranjado ali pelo Charles Belmont e pelo Maxwell Sanford, né? E aí, quando eu fui ler sobre o episódio, sobre como é que foi essa treta aí, que é assim, a Cayuga Productions tinha um lance de ficar, no começo principalmente, na primeira temporada, eles aceitavam roteiros, né? Falavam pro pessoal mandar roteiro, né? E tal. Tem roteiros interessantes. Tem um roteiro até de uma pessoa que nem realmente não era nenhuma pessoa do meio ali, né? Que foi publicada. A gente comentou na temporada passada. Mas, conforme o tempo foi passando, vinha essa galera com roteiros bons, interessantes, que é o caso do William Idleson com essa história. Só que não estava adequado ali porque o pessoal podia passar na época para televisão. Aí o produtor, né, chegava, né, conversava com o Charles Belmont e falava, tem que rearranjar esse roteiro aqui, não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode ter aquilo outro.
Só que o lance é que esse Idelson, ele ficou muito puto com isso, tá ligado? Quando ele soube que ia ter que reescrever o roteiro dele, que ia ter que alterar, que ia ter que não sei o que lá. Tanto que nesses livros que tem sobre a imaginação, né, tem um livro até famoso aí do Mark Scott Zigri, né, é comentado que ele meio que fala que o Charles Beaumont já estava doente, né, porque pra quem sabe o Charles Beaumont morreu muito cedo, né, ele teve Alzheimer, né, e teve problema muito cedo, acabou morrendo muito, muito jovem. Só que ele fica falando que depois, quando teve que rearranjar o roteiro, né, arrumar para ficar adequado para a série, que o Charles Beaumont não participou na verdade, e é mentira, né, porque o Beaumont ele foi ficar doente lá para 63 e tal, 64, que ele ficou realmente sem condições, né, de poder utilizar a máquina de escrever e tudo, de trabalhar, né. Ele tinha assim alguns sintomas, mas ele trabalhou por muito tempo ainda, né. E esse cara, ele nas memórias e tal, então quando ele fala alguma coisa, ele sempre quer reduzir o Charles Beaumont. Isso é triste, porque esse roteirista, que ele é muito foda, sabe, o Charles Beaumont, que pra quem escuta o podcast, já deve ter ouvido a gente falar de episódios sensacionais, né, roteirizados por ele. Ele ajudava muita gente que estava começando ali a escrever, o próprio George Clayton Johnson e tal. Ele era um cara que ele dava abertura, ele botava contato ali com a produtora e tal, e ele fazia muita gente começar a trabalhar no meio e tal, né? Ele era um cara, o Richard Matheson e tal, eram uns caras fodas, assim, que eles davam muito valor, né, pra isso, pro roteiro. Só que esse cara que tem um roteiro que é sensacional, eu gosto muito da ideia que ele criou, né, que ele disse que teve essa ideia quando numa festinha de aniversário. A gente vai falar mais sobre a sinopse, né? Mas aí você fica pensando, né, e tal, né, que isso aí coloca, apesar de ser um episódio sensacional, é triste, né, que teve essa briga toda, né, ali nos bastidores, né, mano? Sim, sim. Infelizmente, era comum na TV, a Cayuga Productions fazia isso, e a TV americana também em larga escala. Você tinha o pessoal que já era roteirista, já tinha tido roteiros vendidos para aquela série várias vezes, era um cara que o pessoal confiava no trabalho do cara. Você às vezes tinha uma história, você não tinha trabalhado com eles ainda, o cara te indicava e o pessoal falava, olha, a gente gostou da história, mas preferiam que o roteiro recebesse um tratamento do cara que já trabalhava com eles, que eles já confiavam, que já tinha dado certo. Então, às vezes tinha duas possibilidades. Ele pegava a tua história, o cara que já estava lá engajado, né, na produção, como por exemplo Charles Beaumont, ele reescrevia, colocava o nome dele no roteiro e pagava para você uma parte, dava para você uma parte do dinheiro, ou então você era colocado como co-roteirista. Tinha essas duas possibilidades. No caso, o Bill Idelson, a ideia era que o roteiro fosse reescrito pelo Charles Beaumont, viria com o nome do Charles Beaumont e o Bill receberia uma parte do pagamento. Ele ficou pé da vida. E ele não gostou das mudanças também que foram feitas. Ele queria um roteiro completo do jeito que ele entregou, que fosse filmado. E isso é muito difícil de acontecer quando você chega com uma história de uma produtora. Dificilmente eles vão querer mexer, vão dar na mão de outro cara. Aí, se você vai dando certo as tuas histórias, você vai tendo a chance de com o tempo escrever seu próprio roteiro completo e apresentar. Então Sim. Gerou toda essa desinteligência e esse disque-me-disque que durou muito tempo, né? E é pena, porque como o Charles Beaumont faleceu muito jovem, né? Aí ficou depois o William Idelson falando, né? Essas paradas aí que não batiam as datas, sabe? O pessoal mesmo levanta isso daí. Ele falava, o Charles Beaumont na verdade não fez nada, porque ele já estava doente. Ele tipo assim, ele não estava ainda tão doente que ele não conseguisse trabalhar, né? Então fica meio uma mácula, né? Sobre o episódio em si. E é um cara que depois conseguiu viver fazendo roteiro, sabe? Ele fez muito roteiro para aquela série Mesh, aquela série de humor, né, e tal. Então ele conseguiu entrar no sistema, trabalhar e tudo, ganhar um dinheiro dele. Ele era um roteirista né, capaz, né? Não é uma questão de incapacidade, e sim uma limitação dentro da temática, porque o episódio ele é muito bom, gente. É o último episódio dos 6, né, que é gravado ali naquele sistema de videotape, né, que olha, eu acho que se vacilar é um dos melhores, tá? É o último, é um dos melhores. A temática é muito boa e o cara ele soube trabalhar muito bem dentro das limitações, né?
do que tu gravar um episódio de videotape, que não tem lá muita profundidade, né? E tá muita movimentação de câmera, não é possível. Mas caramba, é curioso, né? É um episódio legal mesmo, assim, que você inclusive consegue esquecer, né, das limitações do episódio, assim, pela maneira como foi filmado. Uhum. Esse episódio especificamente, ele é filmado em ambientes mais fechados, né? São quartos, é o interior da casa, não tem muita externa, é um elenco pequeno, são ali normalmente 2 a 3 pessoas em cena. Então, até em termos de linguagem, por você não precisa ter externa, não precisa ter movimentos muito complexos de câmera e o mise-en-scène mais complicado, em termos de linguagem foi mais fácil de adaptar o formato de videotape para essa narrativa, deu mais certo. E até essa coisa dele ter menos profundidade, ele dá esse clima mais intimista, mais até que o episódio traz. E funcionou perfeitamente bem. Dessa vez não teve problema. O Jamie Sheldon também o diretor, era um cara muito versátil. Ele sabia dar o tom quando era comédia, sabia dar muito bem o tom quando era drama. Esse é um episódio que ele transita entre o drama e o terror. Então ele dá o tom perfeitamente bem para essa história. O episódio ele vai ganhando um ar cada vez mais sinistro ao longo que a história vai se desenhando ali pra gente, e ele realmente é muito interessante, esse episódio. Também por conta muito do elenco, que é muito afiado, né? Nossa, muito. E, pô, é impressionante, porque, por exemplo, a atriz que faz a avó, que é uma atriz húngara, né, chamada Lily Darvas, né? Essa atriz, ela participa pouco do episódio, mas o jeito que ela fala, saca? Ela tem um sotaque fortíssimo, né? O jeito como ela atua também. E ela passa tanta emoção e ela fica inesquecível, né, no episódio, né? Sim. Inclusive, ela é uma daquelas atrizes assim, que ela teve que fugir da Alemanha, né? Em 38, devido justamente à perseguição nazista aos judeus, né? Então, ela é uma personagem muito marcante. Ela cria um clima ameaçador, desorientador, eu acho, né? Naquele relacionamento. Você vê que ela é uma peça ali meio fora do baralho ali, né? Que ela tá criando uma certa desavença, né? Então é muito eficaz, cara. É muito eficaz, sabe? O jeito você quando não tá escutando a voz dela, porque a certo momento, né, a personagem não vai mais fazer parte do episódio, mas você consegue imaginar o som da voz dela. Então isso é muito legal, né? A Lily Darvas, ela era uma grande atriz. Ela tá num filme chamado O Amor, que é um dos filmes dirigido pelo Karol Maki, que é um dos filmes mais importantes da história do cinema húngaro. Ela era uma gigantesca atriz de teatro e de cinema, tanto na Hungria quanto na Alemanha. Vencedora do Tony, inclusive, né? Que é o prêmio lá do teatro, né? Ela foi para os Estados Unidos ela foi casada com Ferenc Molnar, que era um dramaturgo e o cara que escreveu aquele livro maravilhoso chamado Os Meninos da Rua Paulo. Enfim, ela acabou tendo alguma dificuldade em conseguir papéis nos Estados Unidos, porque é o seguinte, ela não conseguiu se livrar do forte sotaque que ela tinha. Isso acabou trazendo algumas limitações para ela na busca de papéis, mas ela foi atuante na televisão, nos palcos também. Enfim, uma grande atriz. Como você falou, a presença dela nesse episódio é muito, muito marcante. Ela tem muitos créditos na TV americana, mas como a gente tinha comentado, né, com algumas limitações, ela precisava fazer sempre papéis de pessoas que eram estrangeiras, né, de personagens estrangeiros. Sim. Muito bom, cara, muito bom. Mas vamos lá, vamos fazer a sinopse ali do episódio, né? Hoje é a minha vez de falar sobre a sinopse para vocês, né? Bora lá então, bora lá. Vamos lá. A gente vai ver ali uma festinha do Billy, né? Que ele tá tendo a festa ali de 5 anos dele, né? Que ele tá ali muito contente, né? E tal. E tem a vozinha, né, do Billy, que ela tá ali sentadinha ali na cadeira, muito sorridente. Está a mãe, está o pai, né? Você vê ali que a avó dá um presente para ele, dá um telefone de brinquedo, né? E tal. E tu fala para o menino assim, fala, ó, Billy, você vai sempre poder falar com a vovó, sabe? A vovó, só você levantar o telefone, ela brinca até na hora, coisa assim.
alô, né, e tal, ele pega o telefone, alô, vovó. E a mãe, né, do menino, ela fica, né, a todo momento tem a close, né, olha como é que é interessante, como eles mostram, né, que existe uma tensão ali, né, que o menino, ele mostra, assim, que ele gosta demais daquela avó, ele ama muito ela, e você vê que existe uma certa tensão, né, como se ela não estivesse gostando daquilo, e claro, o episódio não vai se aprofundar nisso daí, mas percebe-se depois que ela e a avó, né, ali a sogra, não se entendem muito, né, e tal, né. Que atuação também da Patrícia Smith, que faz a mãe do menino. Que atuação dessa mulher. Verdade, sim, Impressionante. a gente não comentou muito sobre ela, e o personagem dela é maravilhoso, né, porque depois, mais pra frente, é ela que vai passar toda a tensão, né, que o episódio né, constrói, né, pro espectador, né. Bom, então, aí ela vai trocando ali os olhares ali e tal, você vê, né, a câmera dá aquele zoom nela e tal, e o menino tá muito contente. A avó, dado momento, ela começa a passar mal. Ela fala assim, não tô muito bem e tal, aí o filho já fica meio assustado, vamos subir, né, aí chama o médico e tal, porque a mãe tá passando mal. E ela realmente ela passa uma fragilidade, né? O jeito como ela tá falando, que ela tá sentadinha. Depois já corta pro realmente momento que a mulher, a avó, vai falecer. O que acontece? Ela tá passando mal, o médico desce, faz aquele, né? Assim com a cabeça que ela não está bem, o filho já começa a se desesperar. O menino Billy começa a gritar que ele quer ver a avó, quer ver a avó. E os pais até meio assim, né, gente? Meio, né? Cada um, mas, pô, sem noção. Deixam o moleque lá, né? O moleque pede. Sobem o moleque para poder se despedir da avó. Aí ele até avisa assim, a tua avó, ela tá sob medicação, talvez ela não te reconheça, né? E vão lá no caso ali, o leito de morte, né, da mulher. Ela tá falando assim, né, balbuciando. Ai, você não é mais meu filho, pro filho, né? Uma mulher roubou você. Aí tu já saca que ali realmente ela e a Nora não se dão de jeito nenhum. A mulher roubou você. O meu filho é o Billy, entendeu? Billy, você ligue pra vovó, um negócio assim. Eu venho te buscar e bababá. E fala, caralho, uma certa coisa assim que você já fala, fudeu, a pessoa tá ali morrendo e fala que vai vir te buscar, tenha medo, né? Tenha muito medo. Aí, pá, falece, né, e tal. Depois aparece lá que a mãe e o pai vão ali no enterro, né? Estão chegando em casa, né? Todos vestidos ali de preto. Ficou uma menina, né? Ali cuidando do Billy, né? Só que quando eles voltam, descobrem que o Billy tentou se jogar na frente de um carro, né? E aí o episódio vai construindo essa questão, que o Billy fica conversando realmente com alguém, entendeu? No telefone, e a mãe... No momento fala, que eu tava conversando com quem e tal. Ele, fala com a vovó. Para com isso, Billy, não sei o que e tal. E pelo que a gente entende, o espectador vai entender que a avó tá ali incentivando o menino, né, a ele sim ir ter com ela, né, onde ela está, que é lá no além, né. Então, inclusive, né, o episódio é inteligentíssimo, né, eles mostram que ali no quintal da casa eles têm um poço, né, uma espécie de lago artificial, né. E ela até fala pra ele, a mãe fala, Billy, sai daí, né? Aí é perigoso, vem pra cá, né? E o moleque ficou olhando, eu tava pensando aqui no poço. O moleque tem tendências, né, perigosíssimas, né? A mãe tá sentindo isso, né? O episódio se constrói dentro dessa tensão, né? Mas aí, depois a gente finaliza. Mas e aí, o que você achou do episódio, Marcos? Então, eu gostei muito do episódio. Eu acho que ele trabalha muito bem essa coisa. Primeiro que ele deixa essa dúvida, né? O menino tá fantasiando porque ele era muito apegado à avó, ou ele tá realmente escutando a voz dela do além. Tem muito essa coisa de uma construção psicológica da personagem da avó. Ela tinha essa mágoa, porque ela devia ser muito ligada ao filho. Aí o filho conheceu alguém, se apaixonou, casou, ela via como se a esposa tivesse... Do filho dela tivesse roubado ele, e ela via esse e ela ficou triste. Ela mesmo conta, né? Em um determinado momento ela fala que ela ficou muito triste pelo filho ter casado, por ter perdido esse filho, de certa maneira, para a esposa. E quando o neto nasceu, e ela meio que ganhou um outro filho, né? Teve o prazer de novo de ver uma criança crescendo e direcionou todo o amor que ela tinha para esse neto. Ele era uma substituição, digamos, para o filho dela, que cresceu, né? E
como a gente vai ver, talvez o espírito dela estivesse chamando o neto para ele ficar com ela no além. Mas claro que o menino tem que morrer para que isso aconteça. E a criança vai procurando meios de morrer. Então, à medida que essa história se desenha, a gente vai ficando horrorizado com isso, né? E os pais, obviamente, entram numa espiral de desespero. Sobretudo a mãe, né? O marido não acredita muito, mas a mãe, ela logo tem essa coisa de querer proteger de qualquer maneira o filho, né? E Sim. como eu falei, é uma grande atuação da Patricia Smith também. O pai, só um adendo rapidinho, o pai é o Philip Abbott, que é um ator também de televisão e é um cara que ele era diretor e roteirista de curtas-metragens da Disney, de animação. Era um cara que era ligado ao mundo da animação, mas que também atuava e também fazia trabalho vocal em animações. Então era mais um cara que o salário dele vinha de todos os lados, né? Enfim. Não, tem que se virar, né, cara? Pô, mas é interessante, né? Você falou aí da atriz que faz a mãe, né? Tem um momento que o moleque tá lá falando, né? Depois que ele tenta se jogar na frente do carro lá. Aliás, o cara que tava dirigindo o carro vai lá muito puto tomar satisfação, né? E tal, entra, pô, aí o teu filho fica se jogando aí na frente do carro, aí quase que eu não consegui me desviar e o caramba e tal. Porque tem um momento que a mãe, o moleque tá lá conversando lá, né? E ele fica falando que tá conversando com a avó. Ela pega o telefone, cara. Aí quando ela pega o telefone, ela dá um grito, você não escuta nada, você não escuta mais a voz da atriz, né? Que é muito boa, né? Essa atriz húngara. Mas, cara, ela dá um berro, né? Ela fala que ela ouviu a respiração e tal, e ela sentiu que tinha alguém do outro lado da linha. Porra, é um telefone de brinquedo, né, cara? Você quer uma coisa mais não ameaçadora do que isso, né? E é legal. Sim. Porque eu acho que depois o cinema, mais pra frente, ele vai se apropriar muito dessa estética, sabe? De coisas inocentes, né? De objetos infantis para meter medo. Por exemplo, no Poltergeist, né? Que a gente vai falar mais pra frente, é muito inspirado em um episódio da Linha Imaginação. No Poltergeist tem aquela cena do quarto que o moleque tá deitado, ele tem um palhaço assustador, né? E tal, no filme, né? Então esses elementos infantis, né? Eles vão ser, como colocar assim, vai haver uma subversão, né? De coisas infantis ao que você sente medo. Esse telefone você sente um medo absurdo. Tem uma pessoa morta do outro lado, né? E ela dá um berro, né? Eu sei que o desfecho do episódio, né, é muito bom também, porque o moleque, ele realmente vai tentar, ele vai se jogar, o moleque vai se jogar naquele poço, entendeu? E, claro, não é mostrado para o espectador, porque isso é uma coisa muito pesada, né, e tal, né? Mas aí eles ficam desesperados e tal, e depois já aparece, então, que tem os paramédicos ali, chamaram os paramédicos, eles estão com um grande respirador ali, tentando, né, fazer com que o moleque volte a respirar, mas já avisam, né, pro pai, pra mãe, olha, se preparem, né, porque ele tá há muito tempo sem ar, né, como é que a gente vai fazer? E o pai, né, naquele desespero, a mãe também tá em choque sentada lá, o pai naquele desespero vai no quarto do moleque, pega o telefone e começa a pedir pra mãe, falar assim, mãe, por favor, mãe, eu te imploro, pelo amor de Deus, deixa o meu filho viver, deixa o meu filho crescer, deixa o meu filho ter uma experiência, ele casar, ele estudar, ele ser feliz, mãe, pelo amor de Deus, deixa o meu filho e tal. E cara, é interessante, eu gostei, depois a gente vai falar sobre as mudanças de roteiro, eu gostei disso, no momento que ele tá conversando com a mãe implorando, aí o moleque volta a respirar. Aí os paramédicos avisam, né, falam que o moleque voltou a respirar, né, e os pais ficam, né, exultantes, né, e dá a entender, né, Marcos, que você podia até ter uma certa dubiedade ali, o moleque podia estar, sei lá, surtando, imaginando aquilo, aquela imaginação infantil, né? Mas assim que ele implorou, ou foi uma coincidência, né? Também deixa esse pezinho, aí o moleque volta a respirar e volta à vida, né? E as coisas vão se resolver, né? Interessante esse final, né? É muito interessante porque no roteiro, e por isso o cara tava bem chateado, né? O roteirista original da história. Primeiro que ele queria que mostrasse o corpo do moleque boiando de bruços, né? Aí não vai rolar num episódio de uma série assim pra família, né? E tal, pelo menos nessa época e nessa temporada, que eu acho que até mais pra frente
Tem episódios que vão abordar coisas até mais pesadas, né? Mas eles estavam naquela da censura, e tem, para quem conhece a TV americana, né? E tal, a TV até hoje, né? Vamos, né? As pessoas dependem de patrocínio, de patrocinadores e tal. Aí de repente não dá pra tu ter um comercial de pasta de dente no episódio que o moleque tá boiando morto de bruços, né? Então tem isso, né? Os caras estavam muito presos ali na questão da censura, né? Exatamente, não podia mostrar coisas que fossem chocantes. Pelo menos graficamente chocantes. Você podia até ter ideias chocantes, mas isso não podia ser mostrado visualmente. Mas enfim, de qualquer maneira, esse episódio ele não mostra nada que seja chocante, mas ele se vale muito da sugestão, o que é melhor ainda, né? Para mim, o horror mais interessante é aquele que te pega com menos, com uma sugestão. E o episódio faz isso maravilhosamente bem. Você já citou essa coisa do um simples e inocente telefone de brinquedo se transforma num objeto capaz de gerar horror, verdadeiro horror e apreensão, por ser aí uma fonte de comunicação com os mortos, com outro mundo. E o episódio, à medida que as coisas vão acontecendo, ele vai optando por uma fotografia cada vez mais fechada. São cenas mais fechadas, mais escuras. É como se você estivesse penetrando ali num território mesmo das sombras, do outro mundo. É muito eficiente a maneira como e a sugestão mantida até o fim, né? E a tensão sendo mostrada através do trabalho dos atores, que eles vão catalisando essa tensão, esse medo, essa apreensão toda que vai tomando conta dos pais, né? Por conta do que está acontecendo com o filho, com o menino, né? De possivelmente estar sendo chamado para o outro mundo pelo espírito da avó. É muito bem feito, muito bem conduzido e muito eficiente esse episódio. E nessa mistura de elementos maravilhosos assim que para mim, né, é o que torna uma história que fica na minha cabeça, né, no terror. Não é uma imagem gráfica, é uma ideia que se planta na sua cabeça e que fica, né, martelando ali. Será? Muito interessante mesmo. Pô, se eu tivesse uma criança pequena em casa com um telefonezinho de brinquedo, eu ia ter um cagaço, cara. Porque é bizarro, né, isso daí, né? Realmente uma história angustiante, é um tremendo episódio. É o 6º episódio desse episódio de vídeo, como a gente já comentou, mas é um fechamento com chave de ouro, viu? Vou te falar que, caramba, depois, não sei se você sabe, né? Esse molequinho aí, do It's a Good Life, aí, o menino, o Bill Mummy aí, ele, depois, mais pra frente, ele fez uma continuação do It's a Good Life, né? Eu não sabia disso. Eu pesquisando para esse episódio, eu fiquei sabendo que tem uma continuação de uma outra temporada, lá de uma outra, né? Uma dessas regravações aí de Twilight Zone, dele fazendo, né? Um episódio lá mais adulto, né? Então eu falei, caralho, mano, como é que pode? Esse moleque realmente tem uma cara de inocência, né? Bonitinho, cheio de sardinhas no rosto e tal, e episódios de terror. Como o roteiro previsto de ter que ficar sendo reescrito, eles não gostavam, eles até tentavam agradar o roteirista, porque ele queria uma cena assim, uma cena assado. Acabou inclusive atrasando, porque tem leis, né, e são muito rígidas, né, de criança, até qual horário criança pode trabalhar em set de filmagem, né? O moleque inclusive trabalhou um pouco mais além do horário permitido por lei, né? Então isso daí, né, mais pra frente, tem até aquele filme, né, tem aquela tremenda tragédia, né, aquele filme mesmo, né, da linha Imaginação, né, e tal, com aquela tragédia que passou uma série. Eu vou tentar fazer isso na minha recomendação, mas tem esse lance aí justamente, que crianças em cena trabalhando e tal, tem leis bem rígidas sobre isso, entendeu? No caso desse moleque, até por causa dessa treta do roteirista e tal, eles tentavam fazer o que o cara tava pedindo, mas não rolava. Acabou o moleque trabalhando um pouquinho além do tempo. Mas eu gosto muito desse menino, viu? Esse menino é um tremendo bom ator, viu? Ele conduz muito bem isso daí, com esse ar dele de inocência e tal, né? É um elenco muito afiado mesmo, né, Marcos? Sim, sim. Grande parte do fato desse episódio ser efetivo se deve ao excelente trabalho de todos os atores do elenco. Com certeza, baita episódio, cara. Muito bom, muito bom. Gostei disso, né? No final, né? Mudanças no roteiro, né? Pra vocês saberem, né? No final tem isso do pai implorando, né? Isso que ficou no episódio. Porém,
o roteirista lá, o que fez o roteiro original, ia ser um lance do pai falando dele, da relação dele com a mãe, entendeu? Para ele, para ser bem justo, essa era uma questão muito, muito pessoal, né? Ele falava que aquela mãe era a mãe dele, que aquele filho era o filho dele. Então era uma história que para ele tinha muita importância. Talvez por isso, né? Ele não gostou dessas alterações que foram obrigatórias de fazer. Sei que mais para frente a Cayuga não quis mais contratar roteiristas que não tivessem ligados a sindicato, tivessem agentes, por causa disso, cara, porque dá muita briga, entendeu? Foi dar muita treta e tal. Fora os processos, né, que a Cayuga recebia o pessoal falava que tinham plagiado alguma história e tal, e eles tinham muito aborrecimento volta e meia, né? Só pra estender a curiosidade. Mas e aí? Vamos lá recomendar alguma coisa aí pro pessoal assistir para além do episódio aí, né? Só tá tudo em casa, então vamos aproveitar, assistir um filme maneiro aí, né? Tem alguma coisa para recomendar, Marcos? Olha, eu não vou poder deixar de recomendar, já que a gente falou tanto da Lili Darvas, que faz a avó nessa história, ela está num filme que eu já tinha até citado, que é um filme chamado O Amor, um filme de 1971, dirigido pelo Károly Mak. Ele é um dos filmes mais importantes do cinema húngaro, é um marco do cinema mundial, e então, assim, quem puder, não deixe de assistir. A história, basicamente, do filme, a Lili Darvas, ela faz uma senhora, né, idosa, que está doente, próxima de falecer, e ela recebe muita a visita da nora dela. Acontece que o filho dela foi preso, acusado de ser dissidente, enfim, foi preso pela polícia política húngara, né, na antiga União Soviética, enfim. O que acontece? A esposa, né, a nora dela, quando ela pergunta do filho, cadê meu filho? Por que ele não veio com você? Ela vê aquela senhorinha doente, à beira da morte, ela mente, ela não fala que o filho está preso. Ela fala, não, ele está em Nova York fazendo um filme. Conseguiu um excelente contrato com um estúdio americano, está fazendo um filme maravilhoso, e ela vai tentando sustentar essa mentira para a personagem da Lili Darvas esconder a verdade de que o filho está preso, e ela não tem notícia se ele está vivo ou se ele está morto, né? Então isso é mais ou menos o mote do filme. É um filme belíssimo, vale muitíssimo a pena ser assistido. Enfim, é a minha recomendação. Ah, legal. Eu não assisti, mas olha, você tem a certeza que eu vou procurar, porque eu fiquei apaixonada pela atriz. Essa atriz é daquelas que você quer conhecer mais sobre ela, sabe? Porque ela é muito boa, cara. Ela aparece tão pouco no episódio, mas ela assombra, né, o episódio, né? Na verdade, a performance dela, ela se mantém, né? Ela faz parte do episódio sem estar presente. Isso é muito louco, né? Muito legal. Maneiro. Bom. Pois é, esse episódio de terror, eu vou recomendar um terror aqui, cara. Eu gosto muito daquele diretor, né? O Takashi Miike. E ele tem um filme que eu preciso, inclusive, reassistir. Já faz um tremendo tempo, assim. Que ele sofreu um remake americano, tá? Eu digo sofreu porque o remake é horrível, tá? Então vocês, por favor, né? Eu tô aqui recomendando, obviamente, o filme original, tá? O título dele original é Shakushin Ari, tá? E em inglês saiu como On Missed Call, tá? Um filme de 2003 do Takashi Miike. É legal assim assistir porque também ele é na época da ascensão do celular, né? E tal, as pessoas conhecendo esse gadget, né? O que ele pode inspirar de horror, né? Então essa é uma história que, na verdade, as pessoas vão recebendo mensagens de voz, né? Que é a voz delas mesmas, entendeu? Nos seus momentos de morte, entendeu? Que elas estão prestes a morrer, né? E é uma espécie de maldição que vai chegar até a personagem principal, que é uma menina chamada Yumi, né? Que ela sofreu muito ali na infância dela. Ela tem trauma de olho mágico e tal, porque ela diz que viu a avó dela morta através de um olho mágico, né? E vai pegando todos os amigos dela. O filme tem um lance que é interessante. Não é que o filme seja maravilhoso, apesar de ser um filme do Takashi Miike, que é um grande diretor, tá? Mas é um filme assim que ele faz a tensão também ela vai cada vez ficando maior, né? Porque claro que vai ter um momento que vai chegar na própria
protagonista da história, mas até lá vão ter todas as mortes, né? E tem um toquezinho assim também, uma musiquinha assustadora que tem, assim, que aquilo fica na tua cabeça, sabe? Eu lembro que eu dei um pulo. É estilo The Ringo, entendeu? Né? Que quando se você tá assistindo The Ringo e teu telefone toca, tu dá um pulo, né? É meio assim, né? Se alguém gravou essa mensagenzinha aí, deve ter passado muito medo ou ter passado muito trote nos outros, né? Mas é um filme legal. Depois tem cenas, gente, porque esse diretor ele é incrível. No final do filme tem algumas cenas que são assustadoras para caraco, entendeu? Uma cena de hospital, né? Eu vou te falar, cara, é um bom filme, cara. É um filme de 2003 e assistam tudo do Takashi Miike, que ele é um grande diretor. Já ultrapassou aí os 100 títulos aí do IMDb faz tempo, né? Ele é muito versátil, ele é um diretor de comédia, de horror, né, Marcos? De ficção científica. Ele é o cara, assim, um diretor para quem gosta da versatilidade, da criatividade, ele é o cara, né? Sim, e esse filme dele, o Shaku Shiari, eu também gosto muito desse filme. Como você falou, a refilmagem não presta, fujam dessa refilmagem. É engraçado que dentro da filmografia dele, ele é um filme que vai muito mais para sugestão do que para o explícito também. Né? É um pouco diferente do que a gente costuma ver. O final é bem explícito mesmo. Sim, sim. Uma parada foda mesmo. Mas até então, até chegar ali, você tem bastante trabalho de sugestão que não é muito forte do Takashi Miike, mas nesse filme ele lança a mão disso. É um filme bem bacana. Eu gosto bastante do Shaku Shiari. Lembrando aqui, né, que o Takashi Miike, para quem não conhece, né, acho que a audiência aqui talvez do nosso site acompanhando aqui talvez conheça, mas ele é o cara do fabuloso Audition, né? Que é um dos filmes de serial killer assim mais sensacionais, né? Então, realmente é um bom filme. Tá meio perdido, as pessoas não lembram muito dos filmes do Takashi Miike, né? Ele tem grandes filmes, né? Mas esse é um dos filmes assim que realmente passa meio batido na filmografia, né? Acho que vale a pena a revisão, gente. Se eu localizar não, acho que eu fiz o piloto com legendas lá pro OkRu, que a gente tem lá um canal no OkRu. Aí, se for o caso, eu coloco aí na publicação, tá? Mas aí vai ficar lá no blog, então você acessa lá masmorracine.com.br, que eu vou colocar o link para poder assistir com legendas. Que eu lembro, eu coloquei com legendas lá. Mas o OkRu tem uma parada, você tem que acessar, eu até tenho que dar esse toque, até coloco às vezes na publicação, acesse com Opera, viu? Aquele navegador Opera, porque o Opera tem VPN. Né? O Chrome, hoje em dia, eu acho que o Mozilla Firefox, o Internet Explorer, eles ficam embaçando, né? Para você acessar o Mega, para você acessar o OkRu, que caramba, gente, para quem não conhece o OkRu, é uma espécie de rede social russa, mas tem muito filme em alta qualidade lá, filme dublado, filme legendado. Nosso canal mesmo tem coisa pra caramba lá, documentário. É um repositório de cultura, sabe? Então, quem me conhece sabe o meu pensamento em relação à distribuição de cultura, de material cultural. Eu definitivamente, eu sou a favor de quebrar qualquer barreira para poder divulgar a cultura. Então, sabe, ultrapassem isso, né? Procurem aí usar o navegador Opera, tá? Que tem VPN, que ele mantém o seu IP alterado, né, para que você consiga acessar o Mega, consiga acessar o OkRu e outros locais que dá para você ver filmes em streaming, gente. A cultura tem que ser livre, né? É isso aí. É isso. Então, a gente vem terminando aqui esse episódio fantástico de Além da Imaginação, agradecendo, claro, sempre, né, você, ouvinte, espectador aqui no YouTube, pela sua audiência, por nos acompanhar nesse projeto, né, que a gente faz todo ano, né? O Marcos está querendo até, né, Marcos, voltar esse ano ainda, né, com a terceira temporada, né? Vamos ver como é que vão ser as coisas, né? O mundo tá bem louco, tá acontecendo tudo ao mesmo tempo, e a gente anda com a cabeça bem, né? A gente tá fazendo os programas sobre a imaginação enquanto o mundo tá desabando em torno aí, né? Se você está no futuro, tomara que isso tudo esteja bem. Ouvindo isso no futuro. Mas aí, Marcos, a gente, né, escolhe música no final, né? E essa vez agora é a minha, correto? Yeah. Pois é, cara. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou escolher a música
alegrona, cara. Tem uma música da Lady Gaga chamada Telefone. A Lady Gaga é com Beyoncé, cara. Ela é muito alegre, essa música. O episódio foi pesado, né? Tocou aí em temas pesados e tal. Então acho que tem que terminar super feliz. Eu me amarro na Lady Gaga pra caramba. A Beyoncé também. Então vamos terminar aí então com a música Telefone, beleza? Da Lady Gaga, não é não? Oh yeah! Tu tá parecendo aqueles moleque lá na cabine do Silvio Santos que fala: você troca uma bicicleta aqui por uma caixa de fósforo. E a luz acende o moleque: sim! Você troca 22 anos de magistratura para fazer parte de um governo de melda? Sim! Opa! Bom, gente, então a gente finaliza, claro, aqui deixando um abraço para vocês, pedindo, claro, para você acessar a nossa página no Facebook, tá? Que é @masmorracine. Você também pode entrar no nosso grupo lá, que é o Fãs de Além da Imaginação. Lembrando que a gente tem e-mail, tá? Então, se quiser mandar um privado aqui pra gente conversar conosco, aqui é só você mandar para contato.cinemasmorra@gmail.com. Temos o nosso perfil lá no Instagram, tá? Que é @masmorracine. E no Twitter nós estamos como masmorra_cast. Os podcasts saem todas quartas e sextas-feiras. E a gente já tá chegando logo mais, né, Marcos? No último episódio, hein? Falta pouco dessa temporada. Estamos nos aproximando do momento culminante aqui da temporada. Hell yeah! E é isso, cara. A gente termina o episódio aqui, claro, deixando um abraço forte para vocês. Pedindo, claro, se você puder colaborar com a gente, ser o nosso padrinho, ser a nossa madrinha. Essa é uma época tão difícil para todo mundo, né? Mas se você não puder, tudo bem, tá? Porque você compartilhando, divulgando já ajuda bastante. Mas se você puder, se você tiver um dinheirinho sobrando, puder nos ajudar, a gente tem lá o nosso perfil no Padrim e também no Colabora Aí, tá? Onde a gente pega essa graninha para poder pagar servidor, né? Estamos juntando um din-din para poder comprar headset, que os nossos headsets estão muito ruins, né? Então estamos tentando aí chegar num ponto aí para poder fazer, né, a troca dos equipamentos e continuar com a qualidade de áudio melhor, né? A gente deixa aqui um beijo, né, Marcos, pro nosso ouvinte, espectador, e até o próximo programa, gente. Fiquem bem, se cuidem e cuidado com quem estiver tocando o telefone, hein? Do outro lado.